anos de especialização, aluno Tiago Braga Duarte, orientador Rogério Teles Corrêa das Neves. Tema: o impacto da nova lei de licitações, lei número 14133 de 2021, no município de Terra Santa, Pará, e outros pequenos municípios da região de Calha Norte. Desafios e possibilidades de melhoria na gestão pública local. Membros da banca, nós temos o mestre José Ricardo Brito Seixas Pereira Júnior e o mestre Alexandre Alves Feitosa. Hoje, 30 de abril de 2025, às 10 horas da manhã, pela Escola Superior da AGU Adriano Tito Amorim Almeida. Vou ressaltar que a defesa está sendo gravada e a gravação vai ser disponibilizada para o aluno, bem como nos meios de publicação da Escola Superior da AGU. Alguém tem alguma restrição quanto a isso? Por isso, eu passo a palavra para o professor Rogério Teles Corrêa das Neves, que vai conduzir os trabalhos. Obrigado, Adriano. Bom dia a todos. Seja bem-vindo aí, Tiago Braga Duarte. Eu queria agradecer aí aos professores José Ricardo e Alexandre aí por aceitarem esse convite aí para vir compor a banca. Sem mais delongas, Tiago, esclarecer para você a nossa dinâmica aqui, tá? Primeiro, você vai ter 15 minutos para apresentar seu trabalho, tá? Depois, são 20 minutos para considerações e perguntas dos examinadores. Após isso, você tem 15 minutos para resposta. Após isso, eu teria 5 minutos para considerações do presidente, como a atitude do presidente da banca. Depois nós sairemos para uma sala reservada, no qual nós nos reuniremos para fazer avaliação e retornaremos então à sala aqui com o Tiago para divulgar o resultado. Tá bem, Tiago? Eu só pediria, nesse caso, Adriano, e aí você avalia se é possível, eu acho que, e eu pediria aos membros da banca também que avaliassem, se nesse caso é possível a gente inverter a ordem aqui, né? Porque o Tiago teve problemas familiares, né, Tiago? E atrasou um pouco ali na pesquisa, a gente não conseguiu conversar antes, e não foi possível eu fazer os meus apontamentos aí no trabalho dele. Eu perguntaria se a gente poderia inverter a ordem. Depois que o Tiago fazer a apresentação, se eu poderia, antes de passar a palavra para os examinadores, de fazer as minhas considerações por texto dele. Pode ser? Claro, professor, quem faz os trabalhos é o senhor. A gente não entra nesse mérito. Você pode fazer da forma que você julgar melhor para a condição dos trabalhos. Tá, não tem problema então, né, Adriano? De forma alguma. Tá. Então, já iniciando, então, eu passo a palavra então para o nosso discente aqui, o Tiago Braga Duarte, para a apresentação do seu trabalho. Boa sorte aí, Tiago. Primeiramente, bom dia. Me chamo Thiago Bravo Duarte, eu sou discente daí da terceira turma de pós-graduação em Advocacia Pública da AGU. Sou procurador municipal no município de Terra Santa, aqui no estado do Pará. Sou servidor efetivo desde 2020. E o tema proposto, né, na verdade, desde a escrita do memorial para a seleção do curso de pós-graduação era o impacto da lei de licitações em pequenos municípios, né? Desde lá, a proposta sempre foi trabalhar com o município de Terra Santa e, durante o desenvolvimento do meu projeto de pesquisa, né, dentro da disciplina de metodologia da pesquisa, propus fazer uma comparação com outros municípios da região aqui, até considerando a proximidade e a possibilidade até de coleta de dados, né? Conforme o professor narrou, eu tive uma certa dificuldade, passei por uns problemas até psicológicos relativos ao trabalho, familiares no início do ano, o que impossibilitou de fazer uma coleta de dados mais precisa, né, diretamente com os municípios. Então, eu trabalhei com um banco de dados que estavam disponíveis, tanto no portal da transparência dos municípios, né, no caso aqui, Curuá e Faro, quanto também nas informações disponíveis no mural de licitações, né, do Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Pará e também no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, a escolha do tema, né, ela tem muita ligação com a dificuldade que se enfrenta nos municípios
mais distantes do centro do país, né? Porque eu tenho uma jornada aí de algum tempo trabalhando também no Serviço Público Federal, às vezes eu percebi que aquilo que é criado em Brasília, talvez, às vezes a proposta é para aquilo dentro do contexto do centro-sul do país, desconsiderando muitas vezes as especificidades principalmente da região amazônica. E a lei de licitações, ela também apresentou esse pacto, porque a lei de licitações, ela foi construída ao longo de diversos anos e aprimorando-se instrumentos normativos que a União já utilizava. Então, quando a lei foi publicada, inclusive a União passou a utilizar desde 2021, já é algo que vinha sendo corriqueiramente utilizado pelas repartições públicas do governo federal. Só que para os municípios, no contexto em geral, principalmente aqueles com menores estruturas, a nova lei teve um impacto muito pesado. Por quê? Porque os municípios não estavam preparados para trabalhar com toda a dinâmica da nova lei. Além disso, não houve uma preparação de grande parte dos municípios, né? Então, assim, a proposta foi analisar, né, o impacto e fazer um comparativo, né, entre o que nós fizemos aqui no município de Terra Santa, dentro das possibilidades, e o que eu consegui observar da análise das informações publicadas pelos municípios aqui da região, tá? Então, assim, só para contextualizar, a região da Calha Norte aqui no estado do Pará, composta por 9 municípios, né? E, assim, apresenta uma série de dificuldades, principalmente a questão de isolamento geográfico. Para você ter ideia, o município de Terra Santa, onde eu atuo aqui, ele fica distante a 30 horas de Manaus e a quase 20 horas de Santarém, e o transporte é de barco. Aqui nós não temos nenhum outro tipo de logística, não tem estrada, não tem tem até um aeroporto, né? Mas é só para uma pista de pouso, na verdade, para emergência de saúde, né? Então, o deslocamento é totalmente fluvial e em certa época do ano, em razão da seca, até dificulta esse tempo aumenta ainda mais, porque precisa de uma logística muito maior. Então, isso acaba dificultando que a administração pública ela consiga atuar plenamente, até na etapa de governança. Porque aqui nós temos, além do isolamento geográfico, temos aqui a baixa cobertura de serviços públicos, o Estado e a União aqui é totalmente ausente, é um município que tem que cobrir 100% praticamente de tudo. A precariedade do serviço de transporte e comunicação aqui também é muito grande. O município aqui, por exemplo, não sequer é ligado ao Operador Nacional de Energia Elétrica. Aqui ainda se utiliza ainda motor de energia para poder funcionar a energia elétrica. Agora que está sendo feito um processo de rebaixamento do linhão de energia, né, que liga a elétrica do município de Manaus, a escassez de recursos humanos também é muito limitada, né, considerando que a maioria dos municípios não tem orçamento disponível para contratar servidores e a maioria das pessoas não tem interesse em vir trabalhar aqui, né, por esses diversos motivos. E a limitação orçamentária, tá? Esses municípios, na grande maioria, né, eu vou também explanar isso um pouquinho mais à frente, vivem quase na sua totalidade de transferências obrigatórias da União. Então, por exemplo, o município de Ipuruá, 80% do orçamento disponível são transferências obrigatórias. É o ICMS, a cota de ICMS, é o Fundeb, é o próprio FPM. Então, assim, a arrecadação desses entes é muito pequena. Verificando a própria LOA, né, para 2025 desses municípios, a proposta de arrecadação de impostos, né, para esses entes municipais, ela não representa muitas vezes nem 1% das receitas previstas por ano. Então, assim, os municípios vivem num déficit orçamentário muito grande, vivendo daquilo que é repassado pela União, pelo Estado. Então, tudo isso dificulta, porque as licitações, ela exige também que o município, que os entes públicos tenham uma estrutura maior do que antigamente, né? Porque os municípios aprenderam a conviver com os vícios da Lei 8666. Porque a antiga lei de licitações, você tinha uma comissão de licitação, muitas vezes só era um servidor que trabalhava ali, né? Formalmente tinha três, e aquele servidor fazia tudo, desde da elaboração lá
da demanda até a adjudicação, homologação junto com a autoridade competente. E hoje a lei ela exige uma dinâmica maior, principalmente na questão de planejamento, de transparência, o que é provavelmente o maior gargalo para todos esses municípios. Eu digo, quando eu falo todos os municípios, eu quero dizer esses pequenos municípios, né, população até 20 mil habitantes, 50 mil habitantes, que têm uma grande dificuldade em trabalhar. Então assim, a nova lei, ela trouxe grandes melhorias, é uma lei moderna, que visa a transparência, a integridade, a gestão com governança, só que ela não está alinhada com a realidade desses municípios. Então, é isso, como eu falei, a lei ela trouxe grandes avanços, só que ela não se alinha à realidade brasileira, né? A grande maioria dos municípios do Brasil ainda tem população abaixo de 20 mil habitantes, e abaixo de 50 mil habitantes é mais de 95% dos municípios. Então, assim, esses municípios não estavam prontos. O prazo que foi dado aí de 2 anos e meio desde a publicação da lei, eu diria que, né, não é nem que não tenha sido suficiente, é que não houve preparo da maioria dos municípios também para passar a utilizar a nova lei, né? Certo que foi dado o primeiro prazo aí de 2 anos, depois foi prorrogado até 31 de dezembro de 2023. Além disso, há um marco aí para que alguns municípios até 20 mil habitantes é, passem a utilizar ferramentas eletrônicas, o princípio da segregação de funções só a partir de 2027, só que os municípios não se prepararam e não estão se preparando até hoje. Então, assim, houveram e existem ainda diversos problemas para esses municípios, né? Há um reduzido número de servidores efetivos. Eu fiz esse quadro comparativo aí para a gente pode verificar, por exemplo, o município de Puruá. O município de Puruá possui quase 700 servidores efetivos e apresenta até um pouco reduzido número de servidores temporários. Só que aqui na região a gente sabe que isso não reflete a realidade, porque por mais que disponível no portal da transparência exista um quantitativo elevado de servidores efetivos, existem diversas pessoas que atuam numa chamada prestação de serviços que têm um certo vínculo com o município, mas não estão registrados no portal da transparência, né? E esse número aí é alarmante mais no município de Faro ainda, né? Se a gente comparar, a grande maioria dos servidores no município de Faro eles são temporários. Então, assim, isso representa um grande problema. Por quê? Acaba que os municípios não têm um grande quantitativo de servidores efetivos. A grande maioria desses servidores efetivos são para cargos auxiliares e operacionais. Não se tem quadro técnico disponível nas prefeituras, né? Em consulta que eu realizei no portal da transparência dos municípios e no portal do TCM também, o município de Faro e Curuá, por exemplo, não tem um servidor técnico de nível superior. Há que seja analista, que seja advogado, procurador, economista, contador, não possui nenhum servidor de nível superior no quadro técnico. Os servidores de nível superior desse município estão restritos às áreas de educação e saúde. Então acaba que você não tem uma equipe técnica dentro das prefeituras para trabalhar com a nova lei de licitações. Acaba que muitas vezes se contrata uma empresa de assessoria, né, geralmente um, de serviço jurídico, que atende ali 10, 20 municípios e não tem a capacidade de atender com qualidade esses municípios que carecem de servidores. Então, assim, o número reduzido de servidores e a falta desse apoio técnico também é um grande problema, porque, por exemplo, hoje, dentro da etapa de planejamento, que é a maior etapa trazida pela nova lei, porque o planejamento não inicia ali no momento que eu solicito a minha demanda, ele inicia pelo menos no exercício anterior, quando eu apresento meu documento de formalização de demanda, que eu preparo meu plano de contratações anual, para demonstrar para a sociedade aquilo que eu vou contratar no ano seguinte. Então, muitas vezes isso não existe. O planejamento, que é a chave, a principal, posso dizer assim, o principal ponto trazido pela nova lei, é impossível de ser atendido hoje dentro da realidade desses municípios.
Então, acaba que isso dificulta o processo e muitas vezes, quando acontece, se fez um planejamento. É um planejamento que ele é formal para atender, muitas vezes, uma exigência legal, mas que não reflete, de fato, a realidade daquele município. Então, muitas vezes, os municípios regulamentam a nova lei, fazem a etapa de planejamento, fazem documentos, instrumentos de planejamento, só que às vezes são modelos copiados, são documentos que não estão dentro da realidade e não atendem aquilo que de fato a lei propõe, né? E além disso, além de não ter servidor, ainda há uma falta muito grande de capacitação. Por exemplo, esses municípios, Fora e Curuá, né, aqui na região, não há disponível nenhuma informação de capacitação realizada para esses municípios com relação à nova lei de licitações, né? O que acontece muitas vezes é que o Tribunal de Contas faz um evento com 2 horas, 1 hora de capacitação e os servidores vão atuando de qualquer forma. Então, acaba que, como não há essa capacitação, muitas vezes aqueles vícios trazidos pela antiga lei de licitações acabam se perpetuando na vigência da nova lei. Isso a gente verificou em outros municípios e eu verifico aqui também, onde a gente trabalha. Há servidores que faziam parte das antigas comissões de licitação que acabam trazendo os mesmos vícios para esse processo. E aí há uma dificuldade do ponto de vista jurídico de convencimento desses servidores de que a antiga lei ela tratava o procedimento de licitação de uma forma e a antiga lei e a nova lei é uma nova realidade, né? Então esses vícios acabam sendo trazidos em razão também da ausência de capacitação. Por que essa dificuldade de capacitação? Porque é difícil trazer um profissional especializado aqui no município, né? E em todos os municípios da região como um todo aqui, a logística é muito complicada e o custo para você levar os servidores para outro local é muito elevado. Então, se você quer levar 5 servidores para fazer uma capacitação em Belém, em Manaus, em Santarém, é um custo que a maioria dos municípios não consegue suportar aqui, né? Tudo isso atrelado também à dificuldade de infraestrutura tecnológica. Por quê? A maioria dos municípios sequer tem acesso à internet em todos os órgãos. Quando tem, você não tem um computador de qualidade, você não tem um serviço de rede, processo eletrônico, nem pensar, não existe também em nenhum dos municípios. Então, tudo isso também dificulta o, dificulta o processo de implantação da nova lei. Tá? E, além disso, a dificuldade orçamentária, né, como eu falei anteriormente. Aqui eu fiz um quadro, né, com a previsão orçamentária para 2025 desses 3 municípios que a gente está trabalhando, né? O município de Curuá com cerca de 78 milhões e 300 mil reais, o município de Faro com cerca de 73 milhões de reais de orçamento e o município de Terra Santa com um orçamento previsto de 147 milhões. A realidade de Terra Santa é um pouco diferente, porque há empreendimentos de mineração aqui dentro do município. Então, o município recebe royalties por meio de compensação financeira, e além disso, como há diversas empresas instaladas, há uma maior arrecadação até de ISS, a própria cota do ICMS é maior, e a população também sendo, por exemplo, quase o dobro aí, mais que o dobro da população de Faro, há uma certa transferência aí de recursos da União também mais elevada. Só que, ainda que tenha essa disponibilidade orçamentária maior, as obrigações do município também são maiores, né? Porque além de ter uma população mais elevada, ainda há diversas obrigações da União, do próprio Estado, que são sempre ausentes e o município acaba tendo que custear tudo isso, né? E fora a pressão de diversos empreendimentos de melhoria, de uma série de situações. Então, apesar da limitação orçamentária aqui no município ser um pouco menor, as dificuldades ainda continuam sendo as mesmas, principalmente em razão da dificuldade de acesso, né? Só também para complementar, tem esse estudo eu peguei, é uma pesquisa, na verdade, né, feita pelo Portal 360, a partir de dados do Siconf, que a maioria, mais de 50% dos municípios, acabam vivendo com mais de 90% do seu orçamento a partir de transferências obrigatórias da União e dos Estados. Então, assim, há uma dificuldade muito grande, né, de se implantar não só a nova lei de licitações, como diversas outras políticas que acabam sendo
demandadas, né, principalmente vindo de cima para baixo, né, Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, tudo isso são diversas situações que os municípios têm dificuldade de implementar de alguma forma em razão dessa ausência de recursos, né? Os municípios hoje, eles não têm arrecadação própria, na maioria das vezes, né? Então, acaba que tem essa dificuldade de trabalhar, né? De fazer a máquina pública funcionar da forma adequada. Então, acabam trabalhando de qualquer forma aos trancos e barrancos, né? Com aquilo que tem. Então, assim, qual que é a realidade? Quando eu escrevi um memorial lá para a extensão do processo seletivo de 2023, a gente estava passando pela primeira fase de implantação aqui, que nós iniciamos ainda em 2022, né? Tudo isso é retrato de um trabalho com uma equipe técnica bem reduzida. Nós temos aqui dois advogados, né, dois procuradores, temos um analista de planejamento e um analista administrativo. Então, a partir dessa pressão da parte técnica de servidores efetivos, se aceitou por parte da gestão municipal em começar a trabalhar a nova lei. Então, ainda antes de se tornar obrigatória, né, antes de dezembro de 2023, ainda no início do ano, nós começamos a trabalhar. Só que qual que é a dificuldade que nós encontramos aqui? Até se tem uma equipe técnica que consegue, dentro da prefeitura, dar andamento, dar vazão, dar orientação. Só que a etapa dentro dos órgãos demandantes e solicitantes é o que apresenta maior dificuldade, porque acaba que a maioria dos servidores são servidores de nível fundamental ou até nível médio, com uma capacidade muito limitada. Então, acaba que os documentos que chegavam até o órgão de planejamento, os documentos de formalização de demanda, o estudo técnico preliminar, eram bem escassos de informações. Sim, muito, muito distante da realidade. Às vezes até hoje se verifica que o servidor copia um documento e usa como modelo, não adequa às especificidades daquela licitação que se propõe, não demonstra soluções possíveis. A gente às vezes faz comparativos com aquilo que a gente observa de alguns órgãos federais, a gente vê assim documentos de planejamento muito bem elaborados e a gente está muito distante dessa realidade. Então, a gente fez uma análise aí dos anos de 2022 e 2023, né? Que até no final de 2023 foram realizados 13 pregões eletrônicos já com base na nova lei, e entre 2024 até agora foram realizados 40 pregões. E as principais dificuldades são essas: a falta de pessoal qualificado, principalmente na etapa lá de planejamento, a falta de estrutura de tecnologia, a ausência de mapeamento de riscos, análise de risco dentro do processo, que também uma das diretrizes também da nova lei de licitação, principalmente na questão do controle de integridade, também é muito escassa. Muitas vezes as análises dentro de processos, sejam eles complexos ou mais simples, elas não demonstram quais são os riscos que são propensos no processo, quais são as medidas mitigadoras para que aquilo não aconteça, ou se acontecer, como é que vai ser feitas as medidas corretivas. Então, ainda que se tenha iniciado com antecedência a utilização da nova lei, desde lá se verifica que há uma série de problemas, né? E tudo isso é alinhado à dificuldade de fazer com que a gestão, né, entenda a importância, por exemplo, de se contratar servidores, de se qualificar servidores, não se realiza concurso público. Então, assim, tudo isso dificulta com que a lei seja amplamente implementada. Então, muitas vezes, existe a regulamentação, mas não é utilizado, existem dispositivos da própria lei que são talvez até mascarados. Então, a lei de licitações, ela existe, mas diante dessa série de dificuldades, ela não é utilizada. É um documento formal que, dentro da realidade dos municípios pequenos, e a gente verifica isso aqui no município. Ela não é, de fato, utilizada, não é colocado em prática. Apesar disso, né, aqui dentro, principalmente como eu falei, por meio dessa pressão, dessa exigência dos servidores efetivos, já existem alguns avanços, né? Por exemplo, aqui no campo da transparência,
né? Todos os processos que a gente localizou, eles constam tanto no Portal Nacional de Contratações Públicas, como no mural do TCM Pará, no Portal da Transparência, com todos os documentos também obrigatórios, também constando em todos os portais. O princípio da segregação de funções, né, que eu cito bastante no meu trabalho. Eu sei que o artigo 176 da lei, ela traz essa não obrigatoriedade de utilização aí pelo menos até 2027, mas ele é amplamente utilizado. Hoje aqui as demandas elas são realizadas de forma separadas. Cada servidor ele realiza uma das etapas do processo com a finalidade de revisar a etapa anterior. Além disso, o uso do sistema Comprasnet do governo federal, dos modelos padronizados disponibilizados pela AGU, e o uso de licitações eletrônicas também é um avanço muito grande. Apesar da lei trazer também uma exceção aí para municípios até 20 mil habitantes de uso de licitações eletrônicas, aqui a gente só tem realizado nessa modalidade também desde 2023. Então, assim, são alguns avanços que ocorreram e no momento a gente vê até retrocessos. Por exemplo, o uso do Compras, apesar de ainda ser utilizado, hoje, no ano de 2025, a maioria dos processos foram realizados por meio de plataforma privada, né? O que nem é orientado pelo próprio Tribunal de Contas da União, né? Então, assim, há essa decisão, que é uma decisão política de gestão que passa por cima até do corpo técnico, mas é um certo retrocesso. Mas o uso do compras, por exemplo, ele é muito, muito interessante, porque ali você consegue consolidar todas as etapas do processo licitatório dentro do mesmo sistema, desde a elaboração da demanda até a fase de contratação. E já os outros dois municípios que a gente Tiago, fez a sem querer te comparação, né, interromper, Faro desculpa te Curuá, eles interromper. apresentam, na verdade, as mesmas características. Tiago, Eu desculpa, verifiquei lá que eles só iniciaram o uso da nova lei. Tiago, você está me ouvindo? Eu Ô, pediria professor, para você já encaminhar para as conclusões, porque nós ultrapassamos muito aqui o nosso prazo aqui, já estamos chegando a quase 25 2 minutos só, minutos. professor. Tá, por Desculpa, favor. 2 minutos eu concluo. Então, assim, os municípios de Faro e Coroá, eles apresentam as mesmas características de dificuldade. A gente verifica lá que a lei só foi implementada já em 2024, quando era obrigatória. A regulamentação só veio já no início do ano de 2024, no município de Faro. No município de Coroá não há essa regulamentação, a lei é utilizada conforme está publicada, então não há nenhuma adequação à realidade. Não há plano de contratações anual, então a gente verifica aí a ausência na etapa de planejamento. A transparência nesses dois municípios ela é praticamente zero. Eu consegui encontrar essas licitações no mural de licitações do TCM, porque o tribunal obriga, mas no portal dos municípios e no portal nacional de contratações públicas, essas licitações não estão disponíveis. Então, além disso, o orçamento é limitado, como eu falei, por UAU, 80% são transferências obrigatórias e Faro, mais de 70% do município também vive de orçamento advindo também de transferências obrigatórias. Então, assim, a lei de licitações, ela é um marco dentro do processo de contratações públicas, isso aí é inegável. Eu, particularmente, sou defensor da nova lei, porque ela torna o processo transparente, objetivo e limpo. Então, assim, ela é um grande avanço, só que nós, servidores de municípios pequenos, acabamos tendo uma série de dificuldades para implementar essa lei, por todos esses pontos que já foram abordados. Dificuldade de acesso, falta de equipamentos tecnológicos, a ausência de servidores capacitados e servidores técnicos. Então, assim, muitas vezes a União, né, a União acaba publicando normativos, criando exigências e obrigações para os demais entes, em que não se é dado, talvez, a oportunidade desses entes participarem efetivamente dessas discussões, o que acabam por criar leis no papel que não são implementadas na prática por essa série de dificuldades. Claro que isso não é culpa da União em fazer isso,
mas um certo despreparo também dos municípios em iniciar tratativas também para dar esse tipo de resolução. E o caso muito prático é a nova lei de licitações. A maioria dos municípios não se preparou e ainda aqueles que buscaram se preparar enfrentam muitas dificuldades, principalmente pelas limitações de orçamento. Então é isso, professor. Ok, obrigado, Tiago. Deixa eu fazer as minhas, então, considerações aqui, invertendo a ordem, com relação ao teu trabalho. Primeiro, sim, eu achei bastante interessante o teu tema, né? E até fiquei curioso, né, com o interesse na região, né? Eu até tinha pesquisado teu nome na internet para entender por que o interesse nessa região. E você explicou aqui na tua fala inicial que você é procurador do município de Terra Santa, né? Então, você meio que vivencia aí todos esses problemas aí, conhece bem na pele aí a realidade dura, né, dos pequenos municípios do Brasil, né, principalmente da Amazônia, que estão com dificuldades logísticas, de carência, principalmente de questão de transporte, né? Então, é um testemunho, assim, acho que bastante importante e bastante interessante eu te ouvir e o teu tema nesse aspecto aí, a gente conhecer a realidade desses pequenos municípios. Como eu disse, né, como a gente não teve, você teve aí esses problemas, a gente não teve oportunidade de conversar e te dar os primeiros feedbacks ali do teu texto, eu queria dizer primeiramente, Tiago, que assim, você me surpreendeu positivamente, tá? Com os problemas que você teve, né, e com um atraso tudo na entrega do artigo, eu esperava quando você apresentasse alguma coisa que viesse uma coisa bem pior do que você apresentou. Então, assim, me surpreendeu positivamente. Você escreve bem, sua pesquisa está bem estruturada, é uma pesquisa eminentemente empírica que, né, que implica talvez eu não diria uma pobreza, mas talvez uma dificuldade de talvez bibliografia específica, né? Mas assim, o teu tema, como eu disse, é bastante interessante. É, é, o trabalho está bem escrito, tem potencial, né? Como eu disse, me surpreendeu positivamente, esperava pior. Mas assim, algumas considerações com relação à forma, tá? Do trabalho. Primeiramente, eu acho que faltou, isso talvez seja uma falha, vamos dizer assim, grave, faltou o sumário, né, que é um elemento pré-textual obrigatório para textos acadêmicos, e o teu texto não tem sumário. Ainda, segundo as regras da AGU, né, tu usou a fonte Arial, né, e o texto deveria ser em Times New Roman 12, né, e talvez até, imagino eu que a Arial, talvez por ser uma fonte menor, talvez tu colocasse em Times New Roman, talvez daria até mais que as 15 páginas que você apresentou, né, que, assim, para um texto acadêmico é um texto curto, mas não totalmente insatisfatório, né? Como eu disse, é uma pesquisa empírica, né? Então, tem um problema da bibliografia que tem pouca bibliografia, ao meu ver, né? Na tua introdução, faltaram, né? Isso é um padrão de textos acadêmicos. Na introdução, tu já tem que trazer o que trata cada seção do teu trabalho e quais são as principais conclusões, né? Tu falou, na verdade, quais são os principais temas das sessões, mas faltou talvez as principais conclusões. Tem alguns problemas ali, por exemplo, na página 4, último parágrafo, como leciona Amorim, né? Duas referências que tu cita em parênteses, que na verdade o parênteses está mal colocado, isso também ocorre na página 5, no primeiro parágrafo, com o Moreira Neto, 2014. Eu senti
também falta de quando tu pula para uma sessão e outra, tu explicar, fazer um conector entre uma sessão e outra, né? Para dar uma fluidez maior no texto, né? Tu acaba uma sessão e já começa outra sem fazer uma conexão entre elas, né? Acho que seria interessante você trabalhar com isso. Faltou, ao meu ver, também algumas fontes, né, que você cita na seção 4 e na seção 5.1, fontes dos dados dos sites dos municípios que você traz, pelo menos, ao menos se não constar na bibliografia, ao menos uma nota de rodapé, né, a do site do município e do Tribunal de Contas dos municípios, né, do estado do Pará. Isso na seção 4 e na seção 5.1. Alguns errinhos, na página 9, quarto parágrafo, na ausência de PAC, faltou a preposição de. Na página 10, e tem alguns parágrafos, algumas hífens que estão mal localizados, por exemplo, na página 10, primeiro parágrafo, total, com hífen no meio, parágrafo 14, página 14, segundo parágrafo, concretização também com hífen no meio, na penúltima linha do final, compreendida também tem um hífen que está mal colocado. Como eu disse, referências bibliográficas poucas, e eu acho que você encontra algumas, né? Na internet mesmo, se você colocar lá, tu acha um texto no Conjuro que fala da implementação da lei de licitações, e eu vou te dar umas dicas, talvez, para você enriquecer essa bibliografia, né? Que eu acho que faltou você falar, né? Porque a lei de licitações, isso já acontecia na lei, e já partindo para o mérito, né? A lei de licitações, isso já acontecia com a lei 8666, isso é replicado na lei 1433, ela é uma lei de caráter nacional, né? Ela não é uma lei federal no sentido que ela se aplica para a União, né? A Constituição diz que as normas gerais de licitação pública têm que ser editadas pela União Federal e, diante disso, ela se trata de uma lei nacional que deve ser observada por todos os entes federados. E aí, talvez, só nessa citação aí, tu consiga encontrar algumas referências bibliográficas que possam enriquecer o teu trabalho. Talvez também, né, essa amostra que você fez desses 3 municípios, né, e é uma amostra importante, né, talvez, seria uma dúvida mesmo, e me parece que seria importante trazer isso como uma amostragem, mas numa amostragem, no sentido de uma inferência, né? Do específico para o geral, né? Numa inferência dedutiva. Me parece que talvez a tua conclusão seja aplicável não só para os 3 municípios que tu analisou, mas também para os demais municípios pequenos no país inteiro, entendeu? Então, assim, embora seja uma amostragem pequena que tu utilizou, me parece que a tua conclusão seria mais abrangente, talvez, e poderia ser replicada para os demais municípios no Brasil. Tem também alguns acompanhamentos realizados pelo TCU, e isso eu posso localizar para você, eu não localizei a tempo aqui da banca, mas isso eu te localizo, posso até te mandar, Tiago, que o TCU também está fazendo, e isso eu te disse no primeiro e-mail, eu acho que tu não pegou. O TCU está fazendo também um levantamento da implementação da nova lei de licitações nos municípios, e ele identificou algumas coisas ali que você apontou. Eu vi esse levantamento há um tempo atrás, por exemplo, da questão da utilização dos portais privados, né, que me parece que talvez, e eu concordo contigo aí, que agrega um custo à contratação dos municípios, né, e não no sentido dos municípios em si, mas talvez a licitação se torne menos competitiva, né, os preços praticados, porque as empresas têm que participar lá, têm que pagar uma taxa para participar desses portais privados.
Então, tem esse estudo do TCU que poderia agregar também alguma coisa ao seu trabalho. Uma consideração final que me parece que ficou meio estranho, tá? E eu pediria para você rever isso nos teus dados, que no teu texto você fala que o município de Faro tem 11 mil habitantes. Pela tua apresentação aqui agora, você falou em 8.700. Então, eu gostaria que você confirmasse esse número de habitantes. E uma coisa que me chamou a atenção no teu texto e que tu meio que replicou aqui, é que desses 11 mil habitantes em Faro, me chamou a atenção um dado que me pareceu meio estarrecedor até, que 1,2 mil, né, 1.200 habitantes lá são servidores municipais, né, e aí tem a questão do efetivo, do temporário, que tu trouxe aí, que no caso de Faro, que seria mais temporários, né? Me parece um dado, assim, para mim me impressiona, porque é mais se for 8.700 é muito mais que 10% da população do município de servidor municipal, né? Será que esse dado realmente está correto, né? Pode ser que esteja, né? Mas me causou um pouco de perplexidade aí. Talvez eu pediria para você confirmar esse dado, tá? Eu acho que são essas as considerações, Tiago, como eu disse. Teu trabalho me surpreendeu positivamente, né? Eu esperava, como eu disse, pior em função desses problemas que você teve aí, né? Mas seriam essas as minhas considerações que eu tinha a fazer aí, e eu já passaria a palavra aí para os demais examinadores. Podemos seguir a ordem alfabética, doutor Alexandre? Podemos, meu amigo. Tiago, bom dia. Eu, eu basicamente me alinho com muitas das observações do Dr. Rogério, né? Eu achei o tema muito relevante, né? Essa preocupação, e eu concordo quando ele diz que essas observações feitas para Terra Santa, Faro e Curuá, elas se aplicam à maioria dos municípios brasileiros, que a maioria dos municípios brasileiros é município pequeno, né? Eu já morei em município pequeno, né? Então, município pequeno que tem uma condição muito melhor que todos os outros do interior do estado aqui, mas assim, município que sofre. Eu acho que tá bem definido. Você definiu bem o que você queria, não é? Assim, em termos de o que eu quero explorar, eu quero pesquisar, tá? Mas assim, vendo a sua apresentação, né, eu fiquei com a sensação de que você sabe mais do que o que você escreveu. Né? Assim, você consegue demonstrar um domínio muito bom do tema, mas lendo o teu trabalho, a gente também, que eu ia até dizer a você, o teu artigo é muito um artigo de opinião, porque é a opinião que você tem e faltaram os dados para corroborar muita coisa do que você disse, né? Então, achei interessante, por exemplo, aqui na sua apresentação, você trouxe os dados de Curuá e de Faro, que são municípios que você não ia abordar inicialmente, não é o que você conhece, que você não conhece tão bem. Você trouxe dados de população, de arrecadação, e eu não vi, por exemplo, isso na Terra Santa, que é onde você domina, né? Então, assim, também agora quando você diz que é procurador do município, eu entendi por que você sabe que são poucos servidores de nível superior, o quadro de servidores mas essa informação a gente não consegue extrair. Você diz, mas assim, se eu quiser comprovar isso, né, como é que eu comprovaria? Por exemplo, assim, eu concordo com você porque eu vivi em município pequeno, mas como você está fazendo um trabalho de pesquisa, então assim, eu não tenho referência para isso. Eu também não senti falta das referências, né, aos portais que você pesquisou. E eu acabei pesquisando os portais não de Terra Santa, né?
Mas eu pesquisei o portal de Faro e o portal de Curuá, porque você me trouxe um dado que me assustou muito, que é o fato de não haver regulamentação nenhuma sobre a lei nesse tempo todo, e só haver, no município, salvo engano, foi de Faro, você disse que só tem cinco licitações realizadas sob a égide a nova lei. Então, acontece. E aí, é por isso que eu acho que é uma coisa que você precisa, talvez, aprofundar essa questão dos dados, tá? Porque pesquisando o município de Curuá, que foi os que você disse que não tem regulamentação nenhuma, então, eles têm uma página de legislação, tá? Então, assim, na página ele tem um link para atos oficiais, e nesses atos oficiais, assim, e aí, é uma coisa que talvez você precise falar na sua pesquisa. Eles citam, tem dois decretos, tem vários decretos, mas tem um decreto, que é o decreto básico, que é 659 de 2024, em que ele regulamenta as comissões de contratação, regulamenta essa figura da concentração de funções. Então, assim, talvez, como você disse que não tem regulamentação nenhuma, acho que é interessante você verificar isso, até porque o texto está dizendo que não tem. Pode até dizer, não, o decreto talvez não seja a melhor forma de regulamentar a lei, mas aí é uma crítica que você faria à forma como município, né? Mas quando você diz que ele não tem norma nenhuma, então o seu trabalho peca nisso, porque essa informação, se a gente for buscar, ela não corresponde à realidade, tá? Então, assim, no caso das licitações, deixa eu ver se foi Faro que você disse, acho que foi Faro que você disse que só tinha. Então, no caso de Faro, tá? Ele tem em publicação no site dele, tem um link para as licitações. E ele tem várias licitações, não só, acho que tem as 5 que você citou, que são deste ano, mas tem um link logo abaixo em que ele remete às licitações de anos anteriores. E quando você clica no link, aparecem vários documentos. A gente pode até dizer a gente pode até imaginar que esses documentos estão escondidos, ou que eles não refletem, não estão de acordo com a lei, mas os documentos existem, né? E aí, quando vocês que não tem nenhum documento que permita o controle da população, então isso fica distou um pouquinho do que está no site, né? Porque o site tem edital, tem parecer técnico, tem justificativo. Então, eu não olhei se eles estão de acordo com a lei, tá? Não observei se eles estão de acordo com a lei, mas eles têm uma série de documentos no site do município. Então, eu nem fui no site do TCM. E eu acho que ia ser interessante você também colocar o acesso a esses portais do município, porque permite a quem está lendo seu trabalho, né, confirmar os dados que você está, as informações que você está citando. Eu acho que isso é, é importante. É isso. Assim, no mais, assim, fora essas questões de. Porque você, obviamente, como você diz lá no início, você ia fazer um estudo de caso, né? Então, como você vai fazer um estudo de caso, assim, isso é extremamente relevante que a gente tenha acesso aos dados que você pesquisou para que a gente possa analisar o caso. Então, e eu achei uma coisa assim, e aí, claro, o trabalho é seu, é evidente, a linha a edição é tua, mas o que eu achei interessante? Você fala das dificuldades, mas quando você começa o texto com esse Terra Santa, aí dá a impressão que é o contrário, porque você traz um exemplo de sucesso de um município pequeno que, com dificuldade ou não, está cumprindo boa parte das recomendações da nova lei. E aí isso ficou um pouquinho assim. Claro que depois você traz os dois municípios que de fato está mais evidente a dificuldade. Então, assim, eu me assusto um pouco. Você tem dificuldade, você começa falando de um cara de aspas de quase sucesso, né? Alguém que está no caminho certo. Então, eu achava que você ia começar falando do que deu errado para depois dizer, olha, mas aqui tem saída, né? Apesar da dificuldade de Faro e de Curuá, a gente tem exemplo na mesma região em que é possível a gente, enfim, atingir um nível de excelência.
você também não explica no texto que você tem esses dois analistas, que são pessoas concursadas, né? Então, assim, a gente não consegue entender só pela leitura por que que você tem esse cargo de sucesso lá, de sucesso, aspas, né? Você tem os problemas. Por que que em Terra Santa está dando relativamente certo e em outros não está? Isso não ficou muito, assim, você não deixou muito claro isso, que tem muito a ver com essa disposição do servidor. Não ficou muito claro que foi uma eu vou dizer briga entre aspas, mas foi um projeto que os servidores encamparam e que a administração acabou assumindo, né? E aí, nesse caso, como é um município que você domina, acho que isso aí dá para você colocar isso de forma mais explícita, né? Pode ser que isso não seja, não aconteça isso nos outros municípios, não tenha esses servidores, e aí você poderia fazer o contraste. Mas, enfim, mas no geral, eu, eu, eu enfim, acho muito interessante a proposta, né? Esses dados todos de população, dados socioeconômicos que dificultam, você encontra nos sites de IBGE, isso fácil para você até demonstrar, até para robustecer mais a sua pesquisa, esses dados de repasse. Você citou o poder de 360, mas o poder de 360, pelo que eu vi das referências, ele foi buscar em outra. Ele fez o estudo e foi buscar em outras fontes, né? No Tesouro, basicamente foi isso, que você pegou acho que esse quadro que você colocou, esse gráfico, ele se refere a uma fonte do Tesouro. Então, existem muitas fontes que você pode usar diretamente que trazem esses dados para você, e até dados mais detalhados para próprios municípios que você citou. Mas, enfim, acho que corrigindo aí essas questões de referências, de indicação de fonte de dados, e em razão das dificuldades que você teve também, né? Acho que até compreensível, você explicou aqui, mas assim, quem for ler teu trabalho daqui a 2 anos, não vai saber que você passou por dificuldade nenhuma, não. Vai ler o texto que você colocou aqui e vai dizer, esse texto aqui, como é que ele chegou a essa conclusão, onde ele encontrou essas informações? E não tem, né? Não tem, tá bom? Mas é isso. Gostei da proposta, sim, dá para você talvez corrigir esses detalhezinhos aí, deixar ele mais robusto. E, enfim, é isso. Doutor Obrigado. Carlos, fica à vontade. Obrigado, professor Alexandre. Passo a palavra ao professor José Ricardo. Bom dia, Tiago. Não sei se foi proposital, tá, Tiago? Não sei se você sabia que seu orientador passou quase 4 anos como assessor jurídico da Assessoria de Regularização Fundiária da Amazônia Legal. Então, ele localmente deve ter atuado em algum processo que daí da sua região, dessa zona. Não sei se Isso é vocês verdade, eu combinaram isso. conheço a realidade de alguns municípios aí do norte, né? Municípios pequenos, inclusive, que a gente já fez projeto piloto de regularização fundiária, que a gente ia lá no lugar da Aparecer mesmo. Já fui em cidades pequenas, mesmo Novo Progresso, no Pará, Cujubim, em Rondônia. Conheço alguma Conheço, realidade no norte. conheço tudo isso aí. Eu era servidor do INCRA, então trabalhei em toda essa Ah, região aqui Pronto. também. Então Conheço você toda não essa sabia que seu época. orientador tinha essa bagagem. Aí, orientador, como é que você faz isso, rapaz? vai lá, José Ricardo. Então você foi feliz na escolha, ainda que involuntária, né? Que o Rogério conhece bem essa realidade. Reforçando o que os colegas já falaram, esse problema metodológico das fontes é um negócio que me chamou muita atenção também, tá? Eu sei que é quase uma autocitação do que da sua realidade que você vivencia, mas tem que ter uma referência de onde apareceu essas discussões. No começo, vou dar uma dica para você, não precisa você exaltar ou relatar, entre aspas, o fracasso do propósito inicial. Você começa, ó, inicialmente a proposta incluía a coleta de dados primários por meio de questionários. Tira isso do texto. Ninguém quer saber o que você não conseguiu fazer. Diga, a pesquisa conseguiu obter esses dados, ponto. Não precisa chamar atenção para você apanhar do que você não conseguiu, sabe? Corta isso que fica mais fácil para você. Tirando essa questão metodológica que é grave e tem que ser corrigida, das citações do ponto, e aí falo agora como professor avaliando o seu trabalho. Eu não sei se, obviamente o projeto foi aprovado, mas enquanto uma pós em advocacia pública,
e sabendo, sim, que foi uma abordagem qualitativa, exploratória, descritiva, da realidade em confronto com a norma que impõe um dever de conduta por parte da municipalidade, eu senti falta da análise jurídica em si, assim, enquanto advogado da União, sabe? E para o curso específico. Eu sei que está fora do projeto, mas quando eu vejo assim, poxa, o que é que o Tiago, procurador do município, poderia contribuir juridicamente, que é o âmbito do nosso curso, para melhorar? E aí o Rogério falou bem da questão do artigo 22 da Constituição, que também permite, lá no artigo 24, parágrafo 2º, a competência suplementar dos municípios para legislar sobre norma de licitação. E você fala que tem uma norma específica dos municípios de Terra Nova específica sobre isso, que está adequada. Juridicamente caberia alguma coisa? Sairia algum projeto de lei, talvez, nessa municipal, eu falo, para depois regulamentar a implementação da lei federal? Assim, algo concreto, propositivo, para sair do descritivo desses 3 municípios que você relata e dar uma visibilidade maior ao seu projeto, porque um cara lá do Rio Grande do Sul vai ver a capa delimitada territorialmente. Cientificamente está correto, mas, poxa, ele vai querer parar para ler o seu artigo? Qual é o interesse dele para isso? Se você disser, olha, resultados, proposta de implementação para todos os municípios do Brasil, assim, nessa mesma realidade, acho que daria um punch, uma substância, um interesse maior do seu artigo em relação a isso, uma análise jurídica ou propositiva disso aí, no exercício da competência suplementar dos municípios. E aí, talvez, você fala também no seu artigo um pouquinho sobre a questão dos consórcios, né, dos portais. Se, como proposta, se os consórcios poderiam ser implementados, tá? Daqui a pouco você vai ser procurador dos 3 aí, já pensou? É um troquinho aí em cada município aí, pode ser que seria interessante. O que mais? O município de Terra Santa é o modelo a ser copiado, tipo, os outros municípios, olhem para o seu vizinho que tem essas e essas práticas, boas práticas que têm que ser observadas, na linha do que o Alexandre falou. Você dá o case de sucesso, apresenta os problemas dos demais, sem citar a fonte, mas fica um negócio assim meio, tá, o que é que vai sair disso tudo? Eu entendi que não tem na inicial uma proposta de uma análise jurídica, mas eu acho que caberia nesse quadrado. E se você poderia, talvez, inverter o fluxo, né? Tenho esse problema nesse município de Faro e Curuá, temos a mesma realidade fática em Terra Santa, e olhe para Terra Santa que a solução está aqui. Talvez essa reestruturação deixasse seu trabalho mais interessante. E só para observar o tempo, sem ser redundante, são essas as minhas observações contra o seu tema, que eu recomendo que faça esse ajuste antes da aprovação, como a gente estava falando. É isso. Bom, obrigado, José Ricardo. Então, Tiago tem 15 minutos para respostas. Tá. Na verdade, para iniciar, né, queria novamente agradecer a vocês e ao Adriano aí, que não só agora no trabalho de conclusão, ao longo do curso todo também me auxiliou bastante aí, eu sempre tive bastante dificuldade, o Adriano sempre teve à disposição. Professor, realmente, assim, eu tive muita dificuldade de construir o artigo, como eu falei no meio para o senhor, né? Na verdade, até o início de abril, quando o Adriano entrou em contato comigo, eu tinha desistido de apresentar o trabalho, porque eu não tinha escrito basicamente nada e eu sei que não ia sair um trabalho a contendo, né? Que isso fosse suficiente para aprovação. Então, realmente, eu tive muita dificuldade para elaborar o trabalho, para fazer essa escrita, como o professor falou, na apresentação que talvez seja mais compreensível do que no trabalho. Eu realmente tive essa dificuldade de estruturar o artigo, né? E agora eu vou procurar resolver, fazer esses ajustes necessários que estão sendo descritos aqui. Com relação à questão das normas da AGU, de trabalhos acadêmicos, eu acompanhei a aula lá de metodologia da pesquisa, lá no final, né, as orientações para o projeto, e acabou que o site que foi disponibilizado lá com esse modelo, eu não conseguia acessar porque a página da AGU não carregava. Não sei se é alguma questão de acesso à internet, alguma questão interna aqui da minha internet, mas não consegui acessar por diversos dias e acabou que eu não consegui
esse modelo e essas orientações. Então, aquelas que foram disponibilizadas lá no slide da apresentação, que eu sei que não eram só aquelas, eu incluí todas elas. E o restante realmente eu não consegui acessar o modelo próprio da AGU. Então, eu segui alguns outros modelos que eu achei disponível. Inclusive, tem uma plataforma que eu utilizei de formatação de trabalhos acadêmicos, né, com base nas regras da própria BNT. E foi de lá que eu utilizei. Então, por isso que tem essa ausência de sumário, que o professor também destacou, mas eu vou fazer essas correções também. Com relação a esses dados lá do TCU, que o senhor falou, realmente eu encontrei vários acordos e vários estudos. Inclusive, eu anotei tudo hoje, que eu também tinha intenção em apresentar, mas acabou que o tempo não foi suficiente. E eu acabei tendo dificuldade em como incluir isso dentro do texto. Quando o professor José Ricardo fala da questão da análise jurídica, eu tive dificuldade não de escrever a questão de análise jurídica em vários pontos, mas de se aquilo realmente se enquadrava dentro do artigo. Então, assim, como a gente não teve dificuldade nessa orientação, eu fiquei perdido de como fazer essa estruturação do artigo, mas com as orientações que foram repassadas aqui, eu não vou ter esse problema para fazer as correções necessárias. Então, realmente, eu tive muita dificuldade de como inserir algumas informações do TCU, do Portal dos Municípios, e tive dificuldade com algumas fontes. Então, assim, realmente, o trabalho ele é pobre na questão de referência bibliográfica, né? Até porque a gente encontra muito artigo, mas a gente não encontra, por exemplo, obras que tratem sobre o tema. Mas tem muitos pontos que dá de fazer essa revisão e de incluir, fazer essas correções necessárias, e eu vou fazer também. Então, esses erros que o senhor vê lá de hífens no meio do texto é em razão desse aplicativo, né? Que eu copiei o texto aqui do Word e ele formata lá para a gente. Então, acaba que ele mesmo, quando o texto do Word ele tem uma continuação no final da linha, eu acho que ele joga para lá aquele tracinho que está no final, ele joga no meio do texto aí. Eu não verifiquei isso na hora lá, mas deve ser isso, mas eu vou corrigir também. Com relação aos dados, lá realmente houve uma confusão aqui da população de Faro. Quando eu apresentei 11.700, não é a população, é o tamanho do município, né? 1.170 quilômetros quadrados. Então, teve esse erro mesmo. Mas Ah, a população é 8.700 e com relação ao número de servidores, realmente é esses 1.200. Por nossa, incrível que mas é muito, pareça, né? Pô, mas que 15% da população do município é servidor municipal? isso. Faro é o município mais próximo aqui, é vizinho nosso mesmo aqui de Terra Santa, né? Então a gente conhece um pouco a realidade lá. E realmente, assim, Ah, não. é uma infraestrutura bem, bem pequena, né? E esse quantitativo todo de servidores. E esses dados são de agora, de março, né? Disponível no próprio portal de transparência do município. Eu vou incluir, melhorar essa parte e incluir a referência também da citação lá, da fonte, né, utilizada. Mas relativo a isso, realmente, são esses dados. A população é 8.728 e esses mais de 1.200 servidores aí, sendo que mais de 700 são temporários. E o município não realiza concurso aí há pelo menos 10 anos. Então, com relação a esses dados, eu vou fazer essa correção lá, mas eles são esses dados preocupantes mesmo, aí mais de 15% da população é contratado. Aliás, são servidores e mais da metade são temporários, né? Deixa eu só. Não, com relação às orientações também do professor Alexandre, eu vou realmente fazer me aprofundar nesses dados, apresentar também as referências, né, e principalmente as fontes, né? Como eu falei, a gente utilizou bastante o portal da prefeitura. E com relação ao município de Curuá, realmente eu não localizei esse decreto lá, mas eu vou meter ele, fazer uma análise e fazer essa discussão. Com relação ao município de Faro, lá tem um regulamento, inclusive publicado também de lei, só que nada executado, né? E aí eu vou fazer exatamente esse demonstrativo, que na verdade não é só essa comparação, que não é só com a regulamentação, mas com a própria lei de caráter nacional, porque nem tudo precisa ser regulamentado.
mas até aquilo que não precisa ser regulamentado só fica no papel, porque acaba que os municípios acabam não cumprindo, né? Então, vou pautar isso. Com relação às licitações do município de Faro, eu vou fazer nova pesquisa, porque o que a gente encontra aqui são muitas licitações de 2023. Quando a gente entra aqui no link de licitações para 2024, a gente não conseguiu encontrar nenhuma licitação no portal da transparência de 2024 para cá. Existem muitas de 2023, né? Inclusive, a gente usa o mesmo provedor, servidor aqui do portal dos municípios, né? Então, são muito semelhantes. Então, eu não consegui encontrar nenhuma licitação cadastrada. Então, as licitações que eu encontrei realmente foram no TCM. E lá tem muita de 2023, mas todas sobre a égide da Lei 8666, né? O que eu não utilizei nenhum dado porque não é o ponto da pesquisa. Mas eu vou fazer uma nova pesquisa lá, ver se a gente encontra. Quando eu entro lá, na pesquisa imediata, não aparece nada. Embaixo tem um link dizendo acesse as licitações até 2024. Quando eu entro lá, só aparece até 2023, não aparece essa de 2024. Então, realmente, eu não encontrei lá, mas eu vou fazer uma nova pesquisa lá dentro também. E se eu encontrar, eu vou fazer também essa correção no texto, sem nenhum problema. Mas no momento lá, eu não localizei. E até fiz nova pesquisa agora para verificar e também não consegui encontrar. Mas vou pesquisar lá e colocar também dentro das fontes e os dados que eu localizar dentro do processo, dentro do site. E aí, com relação também às orientações do professor José Ricardo, realmente, como eu falei, tive essa dificuldade. Tem muita coisa que eu não sabia se eu poderia colocar ou não, se o trabalho, eu não tinha a noção, como a pessoa fala assim, que eu poderia usar uma fonte até para aumentar a quantitativa de páginas. Eu também não sabia o tanto que eu poderia aprofundar, até nessa análise jurídica, a citação da própria legislação. Eu tive essa dificuldade de estruturar o trabalho. Então, agora, com essas orientações que eu recebi hoje dos três professores, né, do meu orientador, professor Rogério, eu vou estruturar o trabalho da forma mais adequada possível nas correções e apresentar novamente para a escola, né? E principalmente nessa questão de análise jurídica, porque eu compreendo, né? É uma pós-graduação em advocacia pública e realmente precisa ter esse aprofundamento. Só que no momento não é que eu não pensei em fazer esse aprofundamento, é que eu não sabia o que incluir dentro do trabalho, além da própria escrita, da apresentação de alguns resultados. Às vezes eu preciso ser, esse material muito teórico aqui talvez não caiba. Eu tive esse certo problema para estruturar o trabalho como um todo, né? Não é só nessa questão da análise jurídica, mas compreendo e vou também fazer essa análise e também fazer essa discussão, não só como um problema aqui, porque até pegando os dados do próprio Tribunal de Contas, isso não é uma realidade, não é uma realidade daqui, né? Eu tenho os dados aqui do próprio TCU, né? Um acórdão publicado agora em setembro de 2024, que fez uma avaliação de 1.768 órgãos e entidades no Brasil inteiro, né? Não necessariamente municípios. E desses 1.768 órgãos, 61% tem implementação insuficiente da nova lei de licitação. E apenas 1% desses municípios desses órgãos e entidades, tem uma implementação em fase avançada, né? Então, assim, é um número muito elevado também de mal implementação, né? Não só em municípios. Esse é o Acórdão 1917 de 2024, publicado em setembro, né? Com relação à questão lá do uso de plataformas privadas, eu também fiz esse acompanhamento também pelo próprio TCU, também tem um acórdão, o acórdão acho que é 2154 de 2023, inclusive a partir também de uma avaliação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, né, que também trouxe essa preocupação. Inclusive, no estudo divulgado pelo TCU depois, até entre janeiro e maio de 2024, 113 bilhões de reais em compras públicas foram licitadas por meio de portais privados, né, deixando de fazer uso do portal público e também, como o senhor disse, ferindo a própria competitividade. Então, assim, esses dados eu também já tinha antes de
descrever, né? Durante a minha pesquisa eu também localizei esses dados, só que eu fiquei com dificuldade de se eu colocava se e como colocar ele dentro do próprio texto, né? Mas essas referências eu também consegui encontrar, né? Quando o senhor falou lá no e-mail, eu fui em cima dessas do TCU, né? Ver o que é que tinha e não tem só isso. Tem diversos outros estudos também da implementação da lei, do uso de portais públicos, de como estava a implementação da lei lá em 2023, ainda antes de ser obrigatório, como é que estava depois. Então, assim, eu vou reanalisar esses dados todos e vou também incluir dentro do trabalho e submeter para avaliação da escola. Tá. Ok, Thiago, você estava falando aqui, eu estava pesquisando aqui no site do TCU. Tem realmente esse de adesão dos órgãos públicos, né, mas e não dos municípios, mas tem um de janeiro desse ano que, que me parece que é exclusivo dos municípios. Depois você dá uma olhada, se você não achar, você me fala, tá? Mas tudo bem, vamos lá para a nossa sala então, né, Adriano? Tiago, então nós nos reunimos, né, assim, como eu acho que eu já tinha previsto com você, eu acho que faltou pouco para gente não sair com aprovação sem ressalva, sabe, Tiago? Como eu disse, eu gostei do teu trabalho, está bem escrito, tem uma pesquisa empírica boa, né? Tem esses problemas que a gente apontou aqui. E aí, então, a decisão da banca foi pela aprovação com ressalvas, né, como a gente tinha mais ou menos previsto, né? É, então, aí você tem 60 dias para concluir aí essas alterações, né? Eu te pediria, só para você né, não te complicar aí também nos prazos, que no máximo em 30 dias tu me mandasse já o texto com as correções, que aí eu dou uma olhada e a gente tem um tempo bom aí para gente analisar com calma aí. Eu acho que com o trabalho que você tem, com essas observações que foram colocadas aqui, 60 dias talvez seja até muito, né? Lógico que vai depender da tua dedicação aí, né? Da tua disciplina, mas eu acho que tu tem um bom material já para conseguir rapidamente se desvencilhar disso, sabe? Então, Ok. a decisão é essa, né? Se tu conseguir me apresentar dentro de 30 dias, né? Eu acho que a gente consegue se desvencilhar disso até mais rápido do que a gente do que os 60 dias, que é o prazo máximo previsto aí. Tá bem? Tá ok, professor. Obrigado. Tá bem, então eu agradeço então aí o Tiago aí pela exposição, agradeço mais uma vez aí os colegas aí, o professor José Ricardo, o professor Alexandre, agradeço ao Adriano aí pela disposição, tem a questão operacional lá da questão da ata, que o Adriano vai entrar em contato comigo ainda, mas a gente fica acertado assim então, tá bem, Tiago? Tudo bem, professor. Obrigado, senhor, professor José Ricardo, professor Alexandre e ao Adriano novamente aí, que sempre deu força aí para a gente aí nesses 2 anos aí de curso. Força, Thiago, continue, viu? Vamos terminar. Isso Obrigado, aí. professor. Então, obrigado, bom dia a todos aí, bom trabalho.